Olá, seja muito bem-vindo a mais um Dromos Talk, o nosso programa do Colégio Dromos, sempre um programa cheio e recheado de conteúdo para você. Fique aí porque hoje a conversa é muito interessante. Temos aqui mais um ex-aluno, mas quem vai apresentar para você é o nosso querido Rafael. Valeu, obrigado, professora Amabile. Eu estou muito feliz hoje, temos a presença aqui do Renan Sugi. Renan, uma alegria enorme ter você aqui. 15 anos, eu estava fazendo mais ou menos a conta, que eu não te vejo, ou pelo menos uns 10 anos tem, né? E quando eu vinha ao caminho para a gente gravar aqui, eu lembrei de você lá sentadinho na sala de aula, né? Eu tive a honra de entrar ali em sala de aula, tendo você como aluno, e ver hoje a tua projeção, né, Renan? Hoje você tem uma participação na mídia enorme, o Renan é consultor financeiro, professor na área de administração de empresas e economia, e é claro que aqui é um programa do Colégio Dromos, eu tenho que sempre puxar um pouquinho a sardinha pra gente, ex-aluno do Dromos em primeiro lugar, portanto, nosso amigo da nossa comunidade. Seja muito bem-vindo, viu, Renan? Obrigado por você estar aqui. Obrigada, viu, Renan? Prazer em te rever e muito feliz e orgulhosa pela sua trajetória. Obrigado, professor Amable, professor Rafael. Tive a satisfação de ter o professor Rafael como meu professor lá no início do ensino médio, ali algumas disciplinas de português, né? E uma área que eu sempre tive que aprender porque hoje eu atuo muito escrevendo, né? Então essa base foi muito importante lá no início, uma satisfação fazer parte aí desse material que vocês estão produzindo de conteúdo que agrega bastante para o pessoal. Obrigado pelo convite. Renan, nossa primeira pergunta aqui a você é a seguinte: como é que você chegou nessa questão do mercado financeiro, né? O que te levou? Eu vou emendar daqui a pouco mais uma pergunta, mas essa é uma grande questão, porque a gente fala também com os nossos alunos do terceiro ano, e eles têm muita dificuldade agora de fazer escolha de profissão, né? Então, diz pra gente quais foram os seus critérios para chegar nesse mercado financeiro que você está atuando aí com tanta destreza. É bem interessante, né? Porque eu dou muita palestra que muita gente é um público universitário. Então, eu vejo ali uma pessoa que está começando a faculdade, escolheu o curso, mas ainda não sabe como chegar para trabalhar, para entrar no mercado profissional. E aí eu sempre conto a história do colégio, porque lá no ensino médio eu comecei a investir em ações muito novo, com 14, 15 anos. Então, eu estava ali no primeiro, segundo ano do ensino médio. Então, eu sempre conto a história que eu tenho meus amigos de testemunha, que na época do ensino médio já tinham os iPods, né? Não tinha o iPhone ainda, era o iPod Touch, né? Que era a maior inovação da época. E aí eu tinha um iPod Touch, tinha alguns amigos que tinham também, e tinha uns joguinhos pro iPod, né? Tinha jogo de futebol, vários jogos que tinham para jogar. Eu jogava esses jogos também, mas eu também tinha um aplicativo de bolsa. Então eu conseguia acompanhar as ações que eu investia. Então eu comecei a investir mesmo no ano de 2009, que foi um ano pós-crise de 2008, né? Então foi muito interessante porque ali eu comecei a investir diretamente, era menor de idade ainda. Então, assim, eu também conto essa história que hoje, para abrir conta numa corretora, é uma maravilha. Você entra no aplicativo, tira foto do documento e manda. Na época que eu abri, eu era menor de idade, então tinha que ter a assinatura dos meus pais e tinha que mandar por correio para São Paulo. Uau. Então era uma burocracia muito grande. Correio, há 10 anos atrás ainda tinha correio. Era impressionante a burocracia que tinha. E eu comecei, então, na época de colégio. Então, na época de colégio, eu comecei já a investir, né? Então, eu comecei a desenvolver esse interesse. Meu pai sempre investiu, então também me deu alguns ensinamentos, me deu muito essa bagagem, né, para começar. Incentivo também. E o que acontece depois disso é que quando eu fui escolher o curso, também não foi uma linha reta, né? Isso é interessante. Ao longo do meu ensino médio, eu cogitei vários cursos. Cheguei no terceiro ano cogitando ir para a área de ciência política, né, que não é tão ligado ao mercado financeiro quanto é hoje. Hoje é muito mais, porque hoje a economia e política conversam muito, e eu trabalho muito com isso também hoje. Mas eu estava pensando em ciência política na época, eu deixei de fazer ciência política porque eu tive essa impressão, poxa, se eu fizer ciência política não vai ter tanto mercado de trabalho dentro do mercado financeiro. E aí acabou que eu fiz no final do meu período no Dromos, eu fiz o SISU, foi um dos primeiros do SISU também, né? Dessa nova era. Fico feliz de saber disso. E aí eu passei no UFRJ em contabilidade, né? Passei lá no UFRJ em contabilidade e acabei indo para a faculdade de administração. E aí a administração eu escolhi por dois motivos. Uma porque também tem esse lado para mercado financeiro. Hoje eu tento mostrar uma estatística para o pessoal que quem atua no mercado financeiro geralmente vem de administração, economia, engenharias e contabilidade. São as principais cadeiras, são os principais cursos que entregam profissionais do mercado financeiro. A maior parte vem desses cursos. E então eu acabei ficando entre contabilidade e a administração. E a administração saiu um pouco na frente porque além de ter
a possibilidade de ir para o mercado financeiro, também tinha a ideia de empreender. Então, também tinha isso, né? Minha família tem um passado de empreendedorismo também, meus avós. Legal. Então, eu acabei escolhendo administração por esse motivo. Nossa, Lembrando legal. que o Renan, a família dele veio do Japão, diretamente do Japão, né? Então já tem uma cultura, né, mais empreendedora, né? Uhum. Muito legal, muito legal. E eu, na verdade, encontrei o Renan nas redes sociais, já me chamou a atenção todo o trabalho que ele estava fazendo. Eu vi um trabalho denso. Não, ele tá lá sempre, né? No final nós vamos passar o contato, recomendo muito, eu sigo o Renan nas redes sociais, recomendo muito que você siga também de verdade. Eu gosto também, estou aprendendo bastante sempre sobre investimentos, sobre mercado financeiro e estou lá aprendendo com ele lá também. E eu sei que, mas aí a gente já tinha se encontrado na rede social e abro o jornal Valor Econômico um dia, né? Na verdade a versão digital, né? E quando eu vejo lá, tá o Renan fazendo um comentário lá no Valor Econômico. E hoje eu sei que você, inclusive, teve uma participação na CNN, né? Justamente hoje aí, muito legal. Parabéns também, porque dá um orgulho, né? E a gente quer destacar realmente esse teu brilho e te parabenizar. Você lá lecionando também em 2 instituições importantes aqui da nossa cidade, né? Na graduação, na pós-graduação. Então não quero deixar de destacar nada, né? Do teu currículo, do que você tem feito. Mas às vezes a gente tem, Renan, e eu achei muito legal ouvir essa história de que o teu pai já foi transmitindo isso para você, né? Que isso é muito bonito. Às vezes tem aquela pessoa que não teve essa oportunidade, esse privilégio. Você recomenda o quê? Mas ela quer investir de uma forma inteligente, ela quer saber mais sobre finanças, ela quer ser mais inteligente financeiramente, fugir daquele produto tradicional bancário, que a gente sabe que tem até coisa ali que para a pessoa não é bom, né? De fato não é bom, tem outras coisas muito mais interessantes. Você recomendaria o quê? Ela às vezes assinar um jornal como esse, além de seguir influencers, né, financeiros como nós temos, como você hoje qual o caminho que você diria assim para uma pessoa, um neófito, um iniciante que quer, olha, eu quero começar a aprender, quero começar a me desenvolver financeiramente, a minha inteligência financeira para chegar lá depois e investir com sabedoria? O que você recomenda? Bom, isso é interessante, né? Porque tem uma grande briga aí no mercado, né? Para falar do melhor produto, do melhor investimento. Mas eu sempre falo que o primeiro passo é você fazer um exercício de autoconhecimento. Olha, legal. Porque o que eu falo é até irônico, né? Porque eu falo assim, ninguém investe e poupa, porque para investir você precisa poupar. Ninguém poupa e investe porque é divertido. Nunca ouvi falar, ninguém fala que é divertido. Todo mundo faz isso porque tem uma finalidade, tem um objetivo. É aposentar mais cedo, é fazer uma viagem, é fazer um estrado fora, é tocar de carro. Então sempre há um objetivo. Quando você entende qual é o seu objetivo, você aumenta a sua motivação para conseguir manter a disciplina em poupar e investir. Então esse é o primeiro passo sempre, entender por que você investe, para que você investe. Esse é o primeiro ponto. Segundo, também de autoconhecimento, é entender como você se sente em relação ao dinheiro. Né? Então a gente ali tem várias ferramentas no mercado que ajudam a identificar o que a gente chama de perfil do investidor, né? Como é a minha tolerância a risco. Eu tenho cliente que fala assim, não, Renan, pode botar na bolsa, a bolsa cai 20%, eu tô tranquilo, eu sei que é um investimento de longo prazo, fico hiper tranquilo. Ano passado a gente teve a pandemia, a bolsa despencou ali quase 50% no período mais agudo, no mês ali de março e abril. Eu tive cliente que eu mandava mensagem falando assim, olha, tá acontecendo isso. Não, eu tô hiper tranquilo, Renan, fica tranquilo. Nem precisa me avisar não, tá tudo certo. Ali naquele auge do vírus ali, né, da pandemia. Exato, ali em março, abril do ano passado teve uma queda bem forte, quase 50% na bolsa. Então eu tenho clientes que têm esse comportamento, é um comportamento de quem tem mais propensão a risco, tolera bem o risco, aguenta bem. Viu que caiu 5, caiu 10, tá tranquilo, porque sabe que o objetivo é de muito longo prazo. Agora eu tenho outros clientes que é exatamente ao contrário. Eles abrem o extrato e vê que tem R$1 a menos de um dia para o outro, ele já fica preocupado. Né? E aí a gente percebe que é um perfil mais conservador. Então, esse é um outro ponto. A gente precisa também entender, né, qual é o perfil. Porque essa história do melhor investimento é o que eu aprendi com o meu primeiro chefe do mercado financeiro, ele falou isso. No mercado financeiro, se alguém te perguntar alguma coisa, uma boa resposta é sempre o depende. Né? Porque depende efetivamente. Né? Qual é o melhor investimento? Para a professora Amable pode ser um, para o Rafael pode ser outro. Né? Então esse é um pouco da dinâmica. Mas que é uma responsabilidade você trabalhar assim com o dinheiro das outras pessoas, não é não? É uma grande responsabilidade. Eu costumo fazer até uma metáfora com o médico, né? Eu falo que eu sou um médico das empresas, sou um médico das pessoas, do dinheiro das pessoas, né? Então eu tenho muito esse trabalho. É uma responsabilidade muito grande, é o que eu só falo. Às vezes eu pego um cliente que ele está com todo o dinheiro que ele tem, ele está confiando um aconselhamento, uma tomada de decisão de um imóvel, que ele juntou dinheiro por muito tempo, que ele quer saber se ele vai vender o imóvel ou não, e ele se coloca dentro da consultoria essa situação problema. Então,
a necessidade da questão do sigilo, a necessidade da questão da transparência, né? E principalmente essa questão da credibilidade, né? Que você tem que passar para o cliente. Então, realmente é uma profissão interessante, mas que também tem seus desafios, né? Eu cheguei a conhecer algumas pessoas, né? Que trabalhavam como são operadores, né? De mercado, com dinheiro que não era dele, eram de outras pessoas, que acabaram se enrolando, né? Uhum. Porque meio que viciaram, né? Parece que é um pouco de um vício, tipo como apostar em cavalo, né? Um cassino, né? Então tem que tomar bem cuidado aí, né, Renan? O grande problema, acho que está na raiz, né, que o professor Rafa falou, que a gente tem no Brasil uma ausência de cultura financeira. Sim. E então, por exemplo, eu dou uma palestra de finanças pessoais que eu falo assim, por que você tem que estudar investimentos? E aí eu coloco várias manchetes que é aqueles golpes financeiros, CryptoCoin, pirâmide, né? Uhum. E aí, o que essas pessoas têm em comum? São pessoas que vão atrás desses investimentos, que na verdade não são investimentos, né? Desse tipo de aplicação, somente olhando o retorno, somente olhando quanto vai render e aceitando a promessa do ganho fácil. Sendo que a gente tem uma regra básica em investimentos, em finanças, que é risco-retorno. Uhum. O risco é diretamente proporcional ao retorno. Uhum. Então, se eu quero ter mais retorno, eu tenho que ter um risco maior. Uhum. Então, se ele está me oferecendo um retorno muito grande, tudo bem. Eu tenho que ficar atento porque o risco é proporcional. Uhum. Não tem almoço grátis, como a gente fala. Né? Não tem almoço grátis. Não tem investimento de altíssimo risco e pouco retorno. Porque se ele tem um risco muito baixo, ele vai dar um retorno baixo, né? Ele não precisa pagar, né? Uhum. Então, eu sempre... É a poupança, né? Eu sempre remeto a vamos pensar numa historinha aqui da nossa vida. A gente tem 2 amigos, né? Cada um de nós tem 2 amigos. Um amigo é extremamente organizado financeiramente, né? É hiper organizado, tem planilha, sempre tem dinheiro sobrando e pede dinheiro emprestado para você. Perfeito, vamos esperar. Aí tem o segundo amigo. Esse segundo amigo, ele sempre tá enrolado. Ele tá devendo pra todo mundo do seu círculo. Todo mundo já emprestou dinheiro pra ele, ele não pagou. E ele também pede emprestado dinheiro pra você. Uhum. Se você tivesse que aplicar uma taxa de juros, ou seja, cobrar uma taxa para esses 2 personagens, para esses 2 amigos, qual é a taxa que você vai cobrar maior? A maior taxa vai ser desse amigo enrolado. O perigo de não receber de volta. Porque o risco é maior. Então é exatamente isso. Se a gente leva essa historinha lúdica, né? Para decisão de investimento, a gente consegue evitar, ou pelo menos ter um senso crítico maior para evitar um golpe. Né? Então, assim, poxa, esse ganho é muito alto, 5% ao mês, 10% ao mês, é muito fora da curva. Como é que ele me entrega esse retorno? Qual é o risco que eu tenho? Uhum. Então, acho que esse é um ponto importante. Bem interessante. Nós estamos agora lá no Dromos com um programa de matemática financeira, né? Exatamente tentando contornar um pouco essa ausência da nossa cultura de investir, de empreender. Embora eu tenha que dizer que, ultimamente, depois da pandemia, eu tenho escutado mais as pessoas dizendo, precisamos ensinar as crianças a empreender, porque o empreendedorismo vai ser a saída por conta da questão das empresas. E nós estamos lá com um programa financeiro, né? Uhum. Para ver se a gente começa, a partir dessa geração, mudando um pouco a cultura. Que cultura é uma coisa que demora uns 25 anos para a gente mudar, né? Exato. A gente demora uns 25 anos, né? Você se arrependeu de ter ido para esse mercado? Não, né? Você tá feliz? Não. Tô bem feliz, tô bem realizado. Assim, eu vejo que o que eu faço traz um retorno, não só financeiro, mas um retorno de impacto na vida das pessoas, né? Seja dando aula, que vocês muito bem sabem o impacto disso, né? Que é imensurável. É verdade. Mas também na consultoria, de fazer as pessoas chegarem nos objetivos financeiros delas. Essa questão da matemática financeira, dessa base, é extremamente importante. Porque, por exemplo, a gente fala de juros compostos, né? Tem alguém que falou que os juros compostos são a 8ª maravilha do mundo. Né? As pessoas não conhecem o poder dos juros compostos, em geral. Né? E aqui no Brasil a gente tem isso pelas 2 óticas, a ótica do investidor e a ótica do devedor. Uhum. Eu fiz meu TCC na época de faculdade na área de finanças pessoais e eu estudei sobre crédito, o endividamento das pessoas. E aí, quando a gente olha sobre endividamento, o que a gente percebe? O comportamento do brasileiro padrão é não olhar quanto ele paga pelo financiamento. Ele acaba olhando a prestação. Então, eu vou comprar um carro. Eu não tenho dinheiro para comprar ele inteiro, então eu vou financiar. Tudo bem. Aí você vai ver o valor da prestação. A prestação de 500 mil reais cabe no meu orçamento? Cabe. Eu vou lá e faço. Aí, depois de 3, 4, 5 anos, ele vai no banco
E ele fala, nossa, eu pago todo mês, até agora não paguei. Aí ele pede um extrato no banco para ver quanto que ele já pagou. E aí ele se surpreende porque ele tá vendo que já pagou 2 carros e não terminou de pagar ainda. Porque é isso que é o fator dos juros, a importância de entendimento dos juros. Que os juros, ao longo do tempo, com a questão dos juros compostos, você, na ótica do devedor, é muito caro, né? Você acaba muitas vezes comprando um item e paga 3 por causa dos juros, por causa do financiamento. E na ótica do investidor, se ele entende isso, ele tem muito mais motivação a colocar o dinheiro e começar antes, que é outro fator determinante para o sucesso financeiro, né? Com a tranquilidade. Eu falo que quanto mais cedo você começa, menos esforço você faz. É que nem a saúde, né? Você já para cuidar da saúde muito mais para frente... Depois tá doente, né? Já não adianta, né? Então, assim, é que nem a medicina preventiva, então a gente também tem essa parte financeira, né? Começando mais cedo, você consegue fazer um esforço menor. Aproveitando um pouco, né? Que você está exatamente nessa linha, né? Vamos abusar um pouquinho aqui do Renan. Hoje o Cupom subiu a nossa taxa em 0,75, né? O que isso significa para um leigo? Eu costumo dizer que a taxa de juros é o custo do dinheiro na economia, né? Então, se a gente tem uma elevação na taxa de juros, a gente tem um impacto na economia importante. Por quê? Vamos pegar ali para quem tem dinheiro sobrando. Então, vamos imaginar que todos aqui nós temos um dinheirinho parado no banco, dinheiro parado lá. E a gente tem 2 opções. A gente tem uma opção de consumir, então ir no shopping, entrar na internet, no e-commerce, fazer alguma compra com esse dinheiro, ou a gente pode investir, né? Se a taxa de juros aumenta, os investimentos, principalmente aqueles de renda fixa, vão dar uma taxa mais alta também dali para frente. Então, você aumenta o incentivo para que nós que temos dinheiro sobrando, nós poupadores que temos dinheiro sobrando, façamos o investimento e deixemos de consumir. Então, a ideia, quando a gente tem um pouco... Por que o Banco Central sobe juros, né? Porque a ideia me parece que sempre o Banco Central é malvado porque ele sobe juros. Mas hoje ele está subindo juros para combater um vilão muito maior, que é a inflação. Né? Então, hoje ele está utilizando a taxa de juros para tentar conter a inflação. A gente está tendo um avanço inflacionário. Ele aumenta a taxa de juros para desincentivar o consumo, né, para tentar frear a atividade econômica que está gerando essa inflação. Então a gente está em um efeito aí, uma política que o governo consegue fazer, né, que o Banco Central consegue fazer, que a gente chama de política monetária, aumentando os juros para conseguir segurar a inflação. Mas basicamente a taxa de juros é o custo do dinheiro na economia. Então está mais caro o dinheiro hoje na economia. Para mim, pelo menos assim, Renan, esse cenário todo, desde que começou com a pandemia, ele ficou um pouco nublado assim, para análise, sabe? Porque até falando de cenário, né, de inflacionário, né, a gente teve um IGPM aí que de repente foi lá nas alturas, muita renegociação, inclusive de aluguéis que eram atrelados, né, ali indexados, né, IGPM, falando assim, não, vamos colocar o IPCA, até projeto no Congresso Nacional para trocar, porque realmente 30%, 31%. E eu fiquei até me questionando se isso não teria sido um rebote, né, de uma contração, né, de uma vez causada pelo vírus ali, que até se refletiu na Bolsa de Valores, e se de repente uma perspectiva de reaquecimento. E eu não sei o que você pensa aí, o que você analisa sobre isso, mas também houve uma certa discrepância entre o próprio mercado, né, Bolsa de Valores, e a economia. Porque o mercado teve aquele choque, né, ali como você bem citou ali, março, abril, teve uma queda, ele veio voltando, né, parece que todo mundo, os investidores estavam querendo ver, realmente o mundo vai acabar, vai ser o apocalipse zumbi ou as coisas vão continuar. Eu acho que quando viram que ia continuar, porque o problema do vírus no Brasil continua até hoje, né, é muito sério no que a gente está passando. Então, mas aí de repente o mercado veio, retomou aquele patamar, começou a quebrar recordes de novo e a gente está nessa situação. E meio que nos Estados Unidos acho que também isso aconteceu, pelo que eu li, e aí todo mundo ficou assim falando, mas peraí, a economia foi uma retração, né, o PIB diminuindo, né, negativo, e o mercado na toda, né? Por que isso aí, cara? O que a gente tira de lição dessa separação, né? Será que o mercado não deveria acompanhar o número da economia, né? O que foi tão atípico assim dessa vez? Na verdade, o que acontece? O mercado financeiro, né, ele tem uma função de tentar antecipar. Então, como o mercado tem todo dia, que a gente fala, o mercado tem todo dia, a bolsa está todo dia negociando. 24 horas por dia, né? As bolsas de valores são nos horários úteis. Agora tem o criptoativos, né? Bitcoin que aí é 24 horas. 24 horas. 24 horas. Esse eu acho uma loucura. O mercado de câmbio também. Isso. Né?
Agora, quando a gente olha para mercado financeiro e economia, existe efetivamente esse descolamento. Por quê? Porque o mercado financeiro, eu brinco que ele é um ansioso por natureza. Então, todos os dias ele tenta colocar, a gente fala descontar, ele tenta descontar no preço todos os dias o que está na expectativa do que vai acontecer. Uhum. Então, quando aconteceu, é bem interessante, março, caiu 50%, né? A Bolsa de Valores naquele período, quando estava com receio da pandemia. Uhum. Tudo piorou naquela proporção de 50% em um mês só, sendo que se a gente parar para fazer uma linha histórica, fevereiro começou a estourar os casos no Brasil em março. A gente entrou em lockdown em março, e os primeiros casos aconteceram em fevereiro. Em fevereiro estourou na Itália, né? Então ali começou a ter um impacto no mercado financeiro. Mas começou a cair bolsa antes de chegar o vírus aqui e começar a aumentar casos. Então a bolsa já fez esse movimento de antecipação. Então ele tentou jogar no preço, jogou no preço e jogou de uma forma muito forte, né? Então em algum momento dessa queda, o mercado viu que já tinha colocado demais a queda. Aplicou muito desconto, aplicou muito prêmio de risco, e aí depois, olhando para frente, ele falou assim, não, o mundo não vai acabar, né? Não vai ser um apocalipse, vai ter a pandemia, mas de certa forma os governos estão agindo na parte econômica e também na parte de saúde, tem vacinas e tudo mais, isso vai passar. Então a gente chega no fundo do poço. Mas a gente chegou no fundo do poço na vida prática naquele momento? Não, absolutamente não. Passou um ano e a gente continua ainda com muitos problemas. Mas o mercado financeiro sempre está antecipando. Então isso explica esse descolamento. Por isso que mesmo sem a economia ter voltado a andar no ano passado, ele no segundo semestre recuperou a bolsa, porque foi uma antecipação do que ia acontecer na economia. Né? Então agora até essa discussão, né? Como é que a gente está vendo? Agora a gente começa a ver a economia voltar mais forte, mas o quanto disso já está no preço. E quanto mais pode subir ou não pode subir. Né? Então acho que o mercado sempre está tentando antecipar. Às vezes ele acerta, às vezes ele erra. Então ele vai corrigindo ao longo do tempo. Mas é por isso que tem esse descolamento. É difícil hoje, porque nessa globalização, né, nesse mundo que a gente não tem fronteira nem espacial, nem temporal, você ficar antevendo isso o tempo todo. E tem que ser muito bom. Esse é um ponto, né? A profissão que quem trabalha no mercado financeiro é uma profissão que exige muito também, né? E exige, tem que estudar muito, não tem? Exige uma constante atualização sobre legislação, sobre produtos financeiros, porque cada dia surge mais, eu falo de novo que nem um médico, né? Surge um novo remédio, a mesma coisa para o pessoal dos investimentos, né? Surge um novo produto, surge uma nova forma de avaliar um ativo, então a necessidade sempre está atualizado e além disso tem essa necessidade de ter um conhecimento de realidade prática, né? Como é que está o cenário internacional? Como é que está o cenário político? Como é que está a economia? Então acaba sendo uma profissão que exige muito esse estudo, não só de conhecimento técnico, mas de atualização, de acompanhar o que está acontecendo. Né? E sempre é uma tensão, né? Parece que é uma permanente tensão, porque agora, por exemplo, que o mercado está, né, quebrando, ali o Bovespa, por exemplo, quebrando, né, recordes históricos, volta um pouquinho, sobe de novo, né? E aí você colocou até quanto que isso já está precificado, e aí você começa a se falar de novo, então é bolha, né? Você citou a de 2008, aí o crash de 2008, né? E aí agora já tem uma turma falando assim, não, tá demais, isso aí não vai aguentar, né? Vai vir agora vai vir uma outra pancada aí, como a de 2008. Eu tenho medo dessas bolhas. Mas também aquela teoria, eu acho que é do Schumpeter, se não me engano, né? O grande economista, né? Que desenhou isso, né? Traçou que o capitalismo, ele vive realmente desses altos e baixos, né? Dos ciclos, né? Isso. Então, ele traçou isso, né? Hoje o grande tema, olhando daqui para frente, né? É essa, né? Para combater os efeitos da pandemia na economia, dado que a gente restringiu a atividade econômica, muita gente perdeu o emprego, os governos começaram a colocar dinheiro na economia. Via auxílio emergencial, baixando taxa de juros, dando um crédito subsidiado para as empresas continuarem operando, né? Negociando, postergando pagamento de impostos, fazendo renúncia fiscal. Então, nesse contexto, colocou muito dinheiro na economia. E quando coloca muito dinheiro na economia, há esse risco de bolha, há esse risco de um problema inflacionário mais para frente. Então, hoje uma temática, como eu estava falando, o mercado sempre está olhando muito para frente, né? Então, eu acho que uma temática que hoje existe no mercado, que muitas pessoas começam a se questionar isso, né? O que pode acontecer daqui a um tempo, dado esse cenário que nunca teve tanto dinheiro na economia, tanto dinheiro girando na economia mundial. Tem muito dinheiro girando. E agora, num período de pandemia, quando está tudo fechado, tudo bem, isso não gera um problema. Mas e agora, quando volta a atividade econômica?
tem uma estatística, tem um dado que está sendo muito comentado no mercado sobre o mercado americano. Tá. O auxílio emergencial dos Estados Unidos, o Corona Voucher dos Estados Unidos, ele é tão forte que as pessoas estão agora nesse processo de reabertura, estão deixando de procurar emprego porque estão com um valor de renda de subsídio, de um auxílio emergencial de $15 a hora. Então a pessoa está extremamente seletiva para o trabalho. Ela fala assim, não, não quero, não vou trabalhar para ganhar 10, não vou para trabalhar ganhar 16, né? Na margem não vale a pena. Então isso também está começando a gerar uma preocupação, por quê? E quando acabar? E quando acabar esse auxílio emergencial? Porque não tem como durar para sempre. Não. Né? E quando ele acabar, como é que vai ser? Todo mundo voltando no mercado de uma vez só. Então, essa transição que a gente vai observar nos próximos meses, ela é extremamente importante acompanhar. Um fator de risco que a gente tem que monitorar. Você está falando, sabe o que eu estou pensando aqui? Que isso é físico, né? Esse movimento tem que entender da física. Não, na verdade, isso é tão sério, isso que você está falando é tão verdadeiro, que existem ferramentas de análise, né, principalmente análise técnica, que utilizam de conceitos da matemática e da física, exatamente. Né? O Fibonacci, por exemplo, é o clássico. Né, que tem teoria do caos, vocês chegam a teoria também. Igual para a teoria do caos também, sim, é verdade. É muito legal. Muito legal. Agora, Renan, a gente está falando muito de mercado financeiro, e você também é um professor na área de administração de empresas, né? E falando um pouquinho de empreendedorismo, eu vi um conceito muito legal lá na tua rede social, você colocou um dia, e é um conceito importante, né? Para quem tem vontade de empreender, a gente sempre está falando de empreendedorismo também, temos alunos que querem empreender, temos pais que são empresários e pessoas que nos assistem. Conceito de payback. Payback. Fala pra gente o que é o payback, que é tão importante. Por que às vezes a pessoa abre um negócio e não tem consciência, né, desse conceito importante, que também tem a ver com ciclo, né? O que é isso aí? O terrível, o famoso, o importante payback. Oba, sonhado, né? Sonhado, né? Vou aprender. É o sonhado, né? O sonhado, velho. O sonhado payback, né? Então, isso acho que tem um pouco ainda a ver com o investimento que a gente estava falando, né? Legal. Então, a gente estava falando, eu tenho um dinheiro parado na conta, eu tenho um dinheiro lá que eu recebi e eu quero investir no mercado financeiro, né? Mas uma outra opção que eu posso ter, em vez de colocar no mercado financeiro, é colocar na economia real. Abrir um negócio, né? Então, abrir um restaurante, abrir uma pizzaria, abrir um bar, abrir uma padaria. E aí, quando eu vou fazer esse investimento, da mesma forma que se você for no banco, você vai perguntar para o gerente, botar na corretora, você vai perguntar quanto que eu vou ganhar nesse investimento, a gente também tem que fazer isso como empreendedor. Então, se eu vou abrir um negócio, quanto que eu vou ganhar com esse empreendimento? E aí o payback é uma das formas que a gente tem bem objetiva para responder essa pergunta. Em quanto tempo eu recupero o meu investimento? Então o payback é um conceito que a gente utiliza em finanças para ver quanto tempo demora para a gente retornar o investimento feito. Então vamos supor que a gente abriu uma pizzaria juntos. A gente quer abrir a pizzaria, a gente pode até abrir porque é legal ter pizza, receber as pessoas, mas o empresário também tem a necessidade de geração do lucro, né? Então tem um lucro naquela atividade. Então como é que eu consigo ver em quanto tempo eu botei 100 mil reais naquela pizzaria, em quanto tempo eu vou retornar aqueles 100 mil que eu investi? Isso é o payback. Né? Então, por exemplo, para quem quer empreender, vai procurar franquias, por exemplo, você vai receber lá no manual das franquias, geralmente tem essa informação. Tempo estimado de retorno do investimento, de tempo de payback. É o tempo que a estimativa na projeção de voltar o valor que você investiu. Se você botou 100 mil na pizzaria, quanto tempo vai demorar para voltar esse dinheiro? Né? Porque você quer esse dinheiro de volta. Né? Você não vai colocar os 100 mil a fundo perdido. Você quer colocar aquele 100 mil para, primeiro, retornar os 100 mil, e aí, depois disso, que a gente começa a falar que está recebendo lucro. Então, assim, às vezes a gente coloca 100 mil na pizzaria, começa a ganhar dinheiro e vai juntando. Aí a gente chegou, depois de 2 anos, e chegou os 100 mil que a gente colocou. Ótimo, aquele investimento se pagou. Mas o lucro vem a partir daí. Tá? Por isso que eu falo que é o sonhado payback, né? Porque todo mundo quer chegar o mais rápido possível no payback para efetivamente a partir daí começar a ganhar dinheiro, né? Legal, ótimo, legal. Sabe que o papo tá voando aqui, tão bom que tá. Pois é. E a gente acaba, precisa realmente encerrar, mas assim, eu quero deixar aqui, sabe, Renan, que a professora Amabile, se tem mais alguma pergunta aqui para o nosso super Renan. Eu queria só, se você pudesse rapidamente dizer um pouquinho da sua experiência como professor. É muito legal quando a gente tem um aluno que
escolhe ser professor, né? É. Que eu, por exemplo, fui professora a vida toda, o Rafael também. Então, a gente fica muito feliz quando vê um aluno da gente também escolhendo ser professor. Legal. Se você pudesse, assim, rapidamente ainda contar pra gente essa experiência de ser professor. Legal. Poxa, é bem interessante, né? Porque em casa eu também tenho esse exemplo. Minha mãe, professora, aposentou como professora de inglês. Daí, então tem um pouco essa pegada. No Dromos, eu comecei a desenvolver um pouco da didática. Eu lembro que na época de ensino médio ali, naquele período de provas ali que a gente tinha, né? ADI, ADE, né? A gente às vezes fazia uma revisão, fazia aquela revisão lá naquele período pré-prova ali. E aí eu estudava, e a melhor forma que eu já tinha naquela época de estudar era aprender para ensinar para alguém, né? Então Legal. aquele ali para mim funcionava muito bem. Então era muito normal naquela época eu ajudar os meus amigos, né, a fazer uma revisão do conteúdo. E aí eu ensinava para eles. Então começou dali a sementinha, né? Ao longo da minha vida eu fui também estudando nessa área de finanças, mercado financeiro e de negócios, né, de gestão. E aí depois eu comecei a ter a oportunidade, fui chamado para dar aulas em cursos complementares de extensão. O que é uma experiência também muito interessante, porque ali é um público muito engajado, porque são pessoas que realmente escolheram estar ali fazendo aquele curso, compraram aquele curso. E aí depois agora, mais recentemente, no meio da pandemia, eu brinco até que eu já sou um professor da geração EAD, porque eu entrei, por exemplo, no IESB em junho do ano passado. Estou completando um ano lá no IESB agora, né? Legal. Em junho. Você está lá lecionando no IESB e no Uniceub, né? Isso, no Uniceub eu estou numa pós-graduação e no IESB eu estou na graduação e na pós-graduação. Parabéns, muito bom. E aí foi muito interessante, porque eu já entrei no EAD, né? Já entrei quando estava no meio da pandemia, então já entrei no EAD e a gente vê como é essa diferença, né? Então, um pouco dessa curva vem daí, né? Um pouco da minha experiência como professor. E aí, como eu falei, é muito bacana, porque eu já tive casos de alunos meus de cursos de investimento que gostaram tanto que fizeram outros. E aí depois, esse mesmo aluno que fez outros, ele falou assim, Renan, eu quero trabalhar com isso. E o curso dele não era tanto voltado para a área de relações internacionais. E aí ele falou assim, Renan, eu quero trabalhar com isso. O que você me indica? Eu fui lá, orientei ele. Hoje ele trabalha com o mercado financeiro. Então, não só formar alunos e investidores, mas também formar colegas de trabalho no futuro, né? Então, acho que isso é muito gratificante. Bem legal. Muito gratificante para nós, então, né? Muito legal, muito legal. E olha, aqui, Renan, quero deixar o convite já público aqui, a gente alinhar uma data, né? Vai ser uma alegria enorme ter você falando lá com os alunos do Dromos, os alunos do Fundamental 2, os alunos do ensino médio, poderem te ouvir, poderem, né, você... toda a tua experiência já, falar sobre finanças, sobre empreendedorismo, sobre educação. Então tá esse convite. E também eu gostaria que você deixasse os teus contatos, quem também quer, por exemplo, a tua consultoria financeira, né, quer te encontrar, como que o melhor caminho aí para poder te encontrar, fica à vontade aí para deixar os seus contatos, que com certeza aí nossa galera aí vai te procurar. Bom, primeiro agradecer então pelo convite de vocês, acho que foi muito bacana, passou realmente muito rápido. Passou rápido, nem percebeu, né? Deixar também um agradecimento ao próprio Dromos, né? Assim, eu estava falando um pouquinho antes de entrar, né? Assim, eu tenho amigos que até hoje me acompanham, né? Então, assim, até antes de vir para cá, eu mandei no grupo lá que eu tava ouvindo, então, Daniel, Bernardo, Lucas, Kaique, e um abração Raul, pra galera. todo mundo lá. Um abração, todo mundo lá, mandando lá e tal. E são amigos que eu tenho de 20 anos, né? Então, assim, isso eu acho que é um ponto muito interessante do Dromos, né? Porque ele aporta conhecimento, mas ele aporta valores e relações que a gente perdura pela vida, né? A professora Mab tá falando que isso é bem recorrente, né? Que os nossos alunos sempre falam sobre isso. Eu acho muito legal isso, me emociona. Isso é uma coisa que eu tenho um legado aí do Dromos, né? Pro pessoal que quer me acompanhar, eu tenho atuação principalmente no Instagram, né? Então eu tô com o Renan Sujii Finanças, para quem quiser procurar. Renan Sujii, S-U-J-I-I. Finanças, né, no Instagram. A gente está lançando alguns projetos novos aí de educação, cursos de investimentos aí no segundo semestre. E eu produzo alguns conteúdos também lá para o pessoal para começar a engajar, começar a formar esses investidores. E agradeço o convite aí também. Vai ser uma satisfação estar lá no Dromos também, voltando agora. Com certeza você estará lá. Nós vamos alinhar lá. No máximo, no segundo semestre você vai estar lá. Com certeza. Muito obrigado, Renan. Obrigado. Professora Amabile. Bem, eu quero te agradecer, dizer do imenso orgulho que eu tenho em te ver. Fico muito feliz que você está bem, né? E que tenho certeza que você tem uma carreira aí muito promissora. Que Deus te abençoe em todos os seus dias, que você tenha muito sucesso. Amém. E continue feliz. E você que nos acompanha, muito obrigada pela audiência. Entre no nosso canal, se inscreva, curte e compartilhe. É isso aí. Até a próxima.